Agora, falar a respeito da guerra entre Hamas e Israel. Chegou ao fim a trégua de 7 dias entre o país do Oriente Médio e o grupo que fez ações terroristas. Equipes da CNN relataram que o Domo de Ferro de Israel interceptou foguetes na região de Tel Aviv. Já o exército israelense retomou os ataques contra Gaza. A retomada dos combates marca uma expansão da ofensiva de Israel, dessa vez com foco no sul do território. E aí é preocupante, porque no sul do território está principalmente a região da zona humanitária, com aqueles palestinos que deixaram o norte da faixa de Gaza. Esse é o assunto para o nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo. Michel, ontem mesmo a gente discutia, tomara que essa trégua seja mantida com a devolução de novos reféns. Não houve a devolução de novos reféns pelo Hamas, por isso que Israel voltou a atacar a faixa de Gaza? Exato, Uribe. Boa tarde a todos. Já são agora quase 12 horas de novos bombardeios de Israel na faixa de Gaza, depois de 7 dias de trégua. O que aconteceu hoje é que no horário aqui local, 7 horas da manhã, o Hamas teria que passar uma nova lista com os reféns que seriam libertados hoje e Israel teria que preparar também uma lista com prisioneiros palestinos que seriam soltos em troca dessa libertação de reféns. Acontece que quase no horário, 15 minutos antes do horário da trégua, Israel acusou o Hamas de ter lançado morteiros contra o território de Israel na fronteira com a faixa de Gaza. Logo em seguida, Israel retomou os bombardeios muito fortes em toda a faixa de Gaza. A região sul, inclusive, perto do portão de Rafah, na cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito, que ainda é a única saída da faixa de Gaza para o mundo, na verdade, né? E também por onde saíram os reféns que foram libertados e também é o local por onde estavam entrando os caminhões com ajuda humanitária, água, remédio e alimentos para os mais de 1.600.000 palestinos que já foram deslocados de suas casas por causa da guerra. Então hoje também a entrada de ajuda humanitária parou, não houve entrada de caminhões durante o dia. Israel diz que está bombardeando locais do Hamas. Segundo o Exército, foram mais de 200 pontos que, segundo o Exército, eram usados pelo Hamas como bases de operação ou como pontos de lançamento de morteiros e mísseis contra cidades de Israel, túneis e também, segundo Israel, locais onde o grupo armazenou armamentos. Agora há pouco, Uribe, mais uma vez, houve aqui explosões aqui no céu, na região central de Israel, interceptações do sistema antimísseis. Então, em menos de uma hora, o Hamas também disparou 2 vezes contra a região central de Israel. Também durante todo o dia, aqui já são 8h26 da noite, durante todo o dia o Hamas conseguiu também disparar principalmente morteiros e foguetes contra cidades num raio de 20, 30 quilômetros ao redor da faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mais de 100 palestinos foram mortos nesses bombardeios de hoje de Israel. A tensão também subiu e os combates também voltaram no norte, entre Israel e o Hezbollah. O Hezbollah disse que atacou pelo menos 5 vezes Israel com mísseis antitanques e também com drones, tentando invadir o espaço aéreo com drones suicidas carregados com armamentos. Israel, pela primeira vez, disse que atacou o sul do Líbano com artilharia, helicópteros e caças ao mesmo tempo. Então a gente já tem agora mais de 12 horas do final da trégua, foram 7 dias sem combates. A Defesa Civil de Israel também renovou agora as orientações para a população se proteger contra possíveis ataques de mísseis e também barricadas nas entradas das cidades para evitar qualquer tipo de perigo de infiltração terrorista. Uribe. Michel, mesmo com a volta dos ataques, continuam as negociações do Catar pela libertação de mais reféns do Hamas? Sim, Uribe, ainda continuam as negociações mesmo sob fogo e agora o Ministério do Exterior do Catar emitiu um comunicado
com um tom muito alto, um tom muito forte contra Israel. Segundo esse comunicado, o Qatar vinha tentando manter, ampliar essa trégua, mas que as agressões de Israel, nas palavras do comunicado do Qatar, as agressões de Israel impedem, no momento, o avanço das negociações. O Qatar também afirma que vai continuar tentando fazer mais uma trégua entre Israel e o Hamas, principalmente por causa da situação humanitária na faixa de Gaza, que continua se deteriorando. A ONU também e outros países, os Estados Unidos principalmente e o Egito, também continuam trabalhando em paralelo, mesmo com os combates, tentando pelo menos mais alguns dias de trégua. A gente lembra que Israel disse que não aceitaria mais do que 10 dias de trégua, foram 7. Então agora, segundo o ministro da Defesa de Israel, ele fez um sobrevoo hoje na faixa de Gaza e ele usou as seguintes palavras. Ele disse que o Hamas só entende a força e que por isso Israel vai continuar atacando para tentar a libertação de todos os reféns e para destruir o poder do grupo na faixa de Gaza. Uma situação complicada, a gente estava conversando com o Michel ontem, inclusive, da expectativa de homens serem liberados também, que estão como reféns do Hamas. Há um brasileiro entre esses homens e a gente vê que agora retomou, então, a artilharia pesada e sem expectativa em curto prazo desses homens serem liberados. Michel Gavendo, muito obrigado pelas informações e volte sempre quando tiver atualizações a respeito da guerra. A nossa taxa, inclusive, está mostrando uma atualização de uma informação que chegou agora. 178 pessoas foram mortas em Gaza desde o fim da trégua que o Michel contou agora, na faixa de Gaza com Israel. Muito obrigado, Michel.